Bloco nasceu sob o signo do internacionalismo. Nasceu sob o signo da luta contra a agressão da NATO e dos Estados Unidos à Jugoslávia. A primeira vez que foi para a rua, foi poucas semanas depois do Bloco ter publicamente surgido, foi para irmos gritar: nem mais um só soldado para os Balcãs. O que o Bloco pôde mostrar que era capaz de fazer foi um relacionamento sem nenhum entrave com todas as forças protagonistas desta iniciativa. Eu lembro-me, por exemplo, nós termos proposto e discutido com a CGTP uma iniciativa que era 3 minutos de paragem de todo o trânsito, pedindo às pessoas que parassem o carro e saíssem, ficassem de pé nas ruas e tal. E pedimos à Igreja que fizesse repicar os sinos nesse momento, que foi o meio-dia de um dos dias desta campanha. E a Igreja respondeu positivamente, que sim senhor, que era uma muito boa ideia, vamos prosseguir, e assim foi. Timor-Leste foi visto em Portugal por muita gente como uma causa nacional. Para o Bloco não, era uma causa internacional de solidariedade. Houve um dia, em frente à Embaixada dos Estados Unidos, em que se formou uma delegação para ir falar com o embaixador. E o embaixador dizia-nos esta coisa espantosa: eu tenho a certeza que estas manifestações são muito grandes, as que estavam a centenas de metros dele, porque já as vi na CNN. Isto era exatamente o tipo de campanha que era preciso fazer, que tivesse tanto impacto que o conjunto da comunidade internacional, os países, os governos, os que vendiam armas à Indonésia, à Rússia, à China, os Estados Unidos, fossem forçados a mudar de posição naquele contexto. Foram realmente 300 mil pessoas que estiveram na rua a manifestar-se. Fez com que, impressionantemente, a próxima cimeira do G8 nem sequer se realize em Vancouver, como estava previsto, não é? O que prova, mais uma vez, que o grande poder económico e político deste mundo, agora, a partir de agora, vai ter que se isolar em ilhas desertas para não ter que responder às aspirações populares das pessoas que estão na rua. Por uma outra globalização, claro, e as reivindicações foram muito concretas, penso, aqui nesta manifestação, desde a anulação da dívida externa do terceiro mundo até a implementação da taxa Tobin, passando pela proibição de comércio oriundo de países de mão de obra escrava, mão de obra infantil, de países onde trabalhadores não estão sindicalizados. O nosso objetivo é alertar quem vai de que vai encontrar um determinado dispositivo, vai encontrar uma determinada recepção, vai encontrar um determinado tipo de gente e um determinado tipo de atuação. Por motivo de seguridade nacional não poderá entrar em Espanha, assim que den a volta para trás e vuelvan-se a Portugal. Nós tínhamos a indicação de que não haveria nenhum obstáculo, mas enfim, quando nos dirigimos para a fronteira já sabíamos, quando estávamos a aproximar-nos dela, que outros carros e outras caminhonetes tinham sido impedidas. No entanto, decidimos chegar lá, ao pé de Beja, e questionar diretamente os representantes da Guarda Civil. Uma vergonha não deixar entrar os portugueses. Se isto é CE, então não sei o que será da Europa. Estamos aqui 200 e tal portugueses dispostos a dizer que queremos uma outra Europa, uma Europa social, uma Europa que não seja blindada, uma Europa que dê o direito de cidadania a todos os imigrantes, que contenha a extrema-direita e que faça avançar os novos direitos cívicos. A situação já causou um claro mal-estar. Pedidos de esclarecimento às autoridades espanholas sucedem-se de ontem para hoje, do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e até mesmo do Governo. A dificuldade imensa no caso português tem a ver com uma excessiva partidarização de tudo o que é a vida social e política no país. Muitas vezes as organizações funcionam e são usadas como forma de transmitirem pontos de vista que são de outras organizações e não de si próprias. Isso dificulta as coisas. Esta dificuldade foi sendo gerida, mas foi muito difícil de gerir. E temos que reconhecer, indiscutivelmente, que a participação do Bloco é uma participação entusiasmada e é uma participação
que eu diria até quase determinante, porque a dada altura, quando as coisas pareciam que não andavam, nesta gente que está no Bloco, nós encontramos sempre uma vontade coletiva de irmos em frente e de ser capazes de tolerar com outros, construindo ideias que fossem de todos. Eu penso que o Fórum Social continua a ser muito importante exatamente porque ele também veio legitimar muitas lutas intercontinentais que, como digo, não saem na imprensa e muito menos no nosso país, que está relativamente isolado dessa movimentação internacional. Mas posso lhe dar muitos exemplos para lhe mostrar como o Fórum Social Mundial continua vivo através de muitas coisas que foram criadas por ele e alimentadas pelo Fórum Social. O primeiro é a Via Campesina, hoje com mais de uma centena de países ligados, onde os movimentos de camponeses em diferentes países tentam colocar na agenda política as mesmas questões ou questões muito similares e entram em solidariedade uns com os outros em muitos países, no domínio da soberania alimentar, no domínio da biodiversidade, agora no domínio dos agrocombustíveis. O outro caso é o movimento das mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres, o projeto que continua em curso do Grande Manifesto sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos, que tem hoje uma presença de todos os movimentos de mulheres em diferentes continentes. Aquilo que me ocorreu honestamente naquele dia, naquela hora, ao ver aquela reportagem em direto na televisão, foi justamente e o que é que vem amanhã? E o que é que vem amanhã? E este cerceamento de liberdades tanto se deu ao nível da liberdade de expressão e do controlo sobre a opinião publicada, como acabou por se expressar na construção de uma espécie de ansiedade, ou de medo, ou de insegurança ante um inimigo que nem sequer tinha como ser nomeado. Há uma militarização da ajuda humanitária, há uma militarização da cooperação para o desenvolvimento, há uma perda de capacidade de responder aos desafios ambientais. A questão dos direitos humanos ficou completamente em frangalhos, passa a expressão, e os ícones disso são conhecidos, não vale a pena sequer referi-los, eles são muito conhecidos. É uma guerra das mais antigas. É uma guerra por território, é uma guerra em que mesmo aqueles que têm dificuldade em classificar a situação internacional como uma situação de império, mesmo esses olham para aquela guerra e são levados a dizer que é uma guerra de tipo imperial. E é para além do mais uma guerra sem qualquer justificação. A luta contra a guerra e a manifestação foi fundamentalmente para tentar mostrar, criar um movimento de opinião pública que deslegitimasse os Estados Unidos. E eu penso que nessa medida ele foi eficaz. Não impediu a guerra, mas de facto a opinião pública mundial alterou-se profundamente depois disso. Não foi apenas a manifestação, foi naturalmente o fracasso da própria invasão. Porque não se explicam desenvolvidamente vozes tão autorizadas e experientes como as de Ramalho Yanes, António Guterres e Cavaco Silva. Se a luta é contra o terrorismo, essa luta não se pode fazer contra o direito internacional ou praticando atos terroristas mais graves que aqueles que querem condenar. Nem um só soldado para o Iraque! Nem um só soldado para o Iraque! Nem um só soldado para o Iraque! A percepção que temos das coisas anda muito mais devagar do que a nossa capacidade de organizar movimentos, resistências, afirmações. Às manifestações de fevereiro de 2003, sucedeu depois um vazio confrangedor. O que não é confrangedor, o que não é vazio, é a nossa consciência que ficou bastante disseminada de que já não faz sentido pensar a esquerda nos velhos moldes da Guerra Fria e, portanto, digamos, dentro de uns limites extraordinariamente apertados. Alguma coisa se terá perdido em 10 anos, devo dizê-lo. A nossa disponibilidade, digamos assim, para trabalhar os temas internacionais, para animar movimentos, para os colocar nas praças e nas ruas, não é hoje a mesma do que já foi. Eu diria que não é apenas uma responsabilidade do Bloco. É também uma consequência do modo como o movimento alter-global se desenvolveu, cresceu brutalmente até ao início da guerra com o Iraque,
Mas depois esse movimento não conseguiu evitar a guerra.